foi que o Japão se tornou essa grande potência econômica que é? Olá, amigos, tudo bem? Eu estou passando aqui para mais uma edição do Avesso da História, né? Aquele quadro que você já conhece. A gente fala sobre coisas que normalmente não aparecem nos livros de história ou quase não aparecem. É o caso desse assunto que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Eu ouço com frequência uma pergunta que eu sei que talvez você já tenha feito para você mesmo essa pergunta, né? Como é que pode o Japão? O Japão é um país muito pequeno e tem até recursos limitados, recursos naturais, recursos energéticos bastante limitados. É um país pequeno em termos territoriais, mas é um grande país. É um grande país por quê? Porque o Japão faz parte das 10 maiores economias do planeta. Para ser mais exato, me parece que o Japão é a quarta economia do planeta, é o quarto PIB do planeta. Então muita gente me pergunta como foi que o Japão se tornou essa grande potência econômica que é. Ou seja, um pequeno país em termos territoriais, mas um grande país em termos tecnológicos, em termos científicos, em termos econômicos. Pois é, esse ponto a que o Japão chegou, né, essa posição que ele ocupa hoje em dia, ficou conhecido historicamente como o milagre japonês. Então, quais foram as razões do milagre japonês? Pois é, a gente precisa contextualizar a coisa. O que acontece? Vamos aos fatos. Entre os séculos XVI, vou colocar pelo menos metade do século XVI e a segunda metade do século XIX, o Japão era um país que vivia num processo de isolamento, né? Tratava-se de um império, né? Não tinha tanta dimensão assim, mas vivia num processo de isolamento. Era o caso também da China. A China também vivia esse processo de isolamento. Mas isolamento em que sentido, você perguntaria? Não era só um isolamento cultural, né? Isolamento em termos culturais, em relação a se isolar da cultura ocidental. Era também um isolamento em termos econômicos, porque não havia uma relação entre o Japão, e era o caso também da China, havia resistência por parte deles em se relacionar economicamente, culturalmente também, conforme eu disse, com as potências do Ocidente. Acontece que naquele momento, aí no final do século XIX, ou né, na segunda metade em diante, o mundo vivia o chamado imperialismo, né, do século XIX, ou neocolonialismo. Como é que o Japão era governado? O Japão era governado pelo chamado shogunato. Na prática, embora existisse a pessoa do imperador, na prática quem tinha poder no Japão era o shogun. O que era o shogun? O shogun era o chefe do exército, era um general que era o chefe do exército, quer dizer, era um grande chefe militar que era nomeado pelo próprio imperador. Na época a qual a gente está se referindo aí, quem controlava o shogunato no Japão era o clã Tokugawa. Era uma família, era um clã que controlava, né, o shogunato. Eles tinham o apoio dos chamados daimyos, que eram aristocratas, né, representantes da aristocracia, e também burocratas, né, e além de guerreiros, né, guerreiros que eram os chamados samurais, que todo mundo já ouviu falar. Ou seja, na prática, o Japão vivia uma estrutura política, um modelo político, no qual o imperador tinha um poder apenas formal. O poder todo estava nas mãos do chamado shogun. Só que, durante o processo de neocolonialismo, de imperialismo do século XIX, ocorreram pressões sobre o Japão para uma abertura para o Ocidente. E essas pressões aconteceram principalmente por parte do governo dos Estados Unidos. Havia uma pressão muito grande para que o Japão abrisse seus portos para o comércio com os Estados Unidos. É porque quando a gente fala em imperialismo do século XIX, a gente fala muito nas potências europeias, né? Nas potências industrializadas ou em processo de industrialização na Europa. Mas os Estados Unidos
participaram efetivamente do imperialismo do século XIX e visaram principalmente a Ásia. Então isso levou assim a uma grande virada. Essa grande virada, ela aconteceu em 1867, para ser mais preciso, quando o imperador Mutsuhito, com o apoio dos próprios daimyos, com o apoio dos samurais, com o apoio, né, até da população japonesa, ele conseguiu depor o shogun e passou a governar efetivamente. Então o Japão, a partir daí, viveu um processo de abertura para o Ocidente, claro, com uma aproximação muito maior com os Estados Unidos, e também com outras potências ocidentais. O país viveu um processo de ocidentalização, né, em termos tecnológicos, em termos de consumo. Foi o que ficou conhecido historicamente como Revolução Meiji, que deu início à Era Meiji, uma era de grande modernização, de ingresso, né, efetivo do Japão no mundo capitalista. Essas mudanças também tiveram outros motivos. Foram principalmente investimentos feitos no setor de educação. Ou seja, o imperador percebeu a necessidade de investir em educação. Não descobriu a pólvora. É algo que realmente é essencial, é fundamental para que um país consiga sair, né, do seu estágio de subdesenvolvimento, avançar e alcançar a autonomia não só cultural, como tecnológica, como também autonomia econômica. Eu tenho aqui um trecho bastante interessante que eu gostaria aqui de ler para vocês. Esse trecho é de uma obra chamada História do Mundo. Os autores são Claude Métras e Véronique Bédan. Olha só que trecho interessante, né, que fala sobre exatamente os investimentos feitos pelo Japão no setor da educação. Os japoneses depressa compreendem a importância da educação. A indústria, o exército, a administração têm necessidade de homens instruídos para indicarem o caminho a seguir. Em 1871, o governo decreta a educação obrigatória para todos e cria o Ministério da Instrução Pública. No princípio do século XX, o sistema escolar nipônico entra em vigor. Depois de 6 anos de ensino primário obrigatório, o japonês terá que fazer 5 anos de ensino secundário. É fundada uma universidade em Tóquio em 1877. O Estado controla inteiramente o ensino e fica com uma arma de propaganda eficaz. Então, né, está aí o grande segredo, né, do milagre japonês, o investimento em educação. Ora, em 1945, portanto, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem, por assim dizer, a consolidação do milagre japonês. Na Segunda Guerra Mundial, no final, a gente sabe, os Estados Unidos lançaram as 2 bombas atômicas sobre o Japão, uma em Hiroshima, outra em Nagasaki, o país ficou destroçado, né? E como era prática, como sempre foi prática dos Estados Unidos, primeiro eles vão lá, destroem, controlam, e depois eles se reaproximam para ajudar na reconstrução daquilo que eles ajudaram a destruir. E assim aconteceu. Houve uma aproximação entre os Estados Unidos, uma aproximação maior, naturalmente uma assistência, né, entre aspas, oferecida pelo governo dos Estados Unidos depois das 2 bombas atômicas, para realizar um intercâmbio cultural, um intercâmbio econômico, um intercâmbio tecnológico com o Japão. E os governos japoneses aproveitaram essa parceria e conseguiram consolidar, né, esse milagre japonês, tornando o Japão uma grande potência, né, no campo da ciência, no campo da tecnologia, no campo da educação e no campo da cultura de um modo geral. O Japão vive basicamente da sua tecnologia de ponta. Isso tudo aconteceu graças a investimentos pesados, né, no setor tecnológico, científico, no setor
né, educacional. E aí, no final das contas, a gente fica aqui se perguntando, né? O Japão, um país tão minúsculo, foi capaz de realizar esse milagre e estar aí entre as grandes potências econômicas, tecnológicas do planeta, um exemplo, não é, de superação. E a gente fica vendo outros países que são enormes territorialmente, tem tudo, tem todos os recursos necessários, recursos naturais, energéticos, minerais, etc, 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 e não conseguem realizar esse milagre, não é? É o caso, por exemplo, do nosso Brasil. Qual seria a resposta para essa pergunta, né? Por que o Brasil, um país tão grande, que tem tudo, todos os recursos necessários, não consegue mudar? Se você quiser saber a resposta, eu convido você a assistir um vídeo que nós temos aqui no canal chamado Por que o Brasil não muda? Né? E aí você vai descobrir por que, embora a gente tenha tudo, todos os recursos, a gente não consegue dar esse grande salto para se tornar uma grande potência mundial. Você curtiu o vídeo? Se você curtiu, eu peço que deixe aí um comentário, tá? Sua participação, sua sugestão de tema, sua crítica é muito importante para a gente. Não deixe de se inscrever também, ative aí as notificações para você ficar por dentro dos nossos vídeos que saem todas as quartas-feiras. É isso aí, gente. Um grande beijo para vocês, um forte abraço, Polis, e até o nosso próximo Avesso da História.